Hoje iniciaremos a nossa terceira entrevista vocacional. Estamos aqui com a irmã Andréia para juntos discorrer sobre o tema vocação na vida consagrada, entendendo que ela está no próprio coração da igreja. Pode se apresentar, falar como a senhora está. Então, olá, paz e bem, eu sou a irmã Andréia. Então, primeiramente é uma alegria, estar compartilhando um pouquinho da minha vocação com vocês. Então, eu sou natural de uma cidade do Rio Grande do Sul, chamada Arroio do Tigre. Pertenço à congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora Aparecida. E nesse mês de agosto estou completando 6 anos já em Manaus, então já tenho uma longa caminhada aqui junto à Pastoral Vocacional. Atualmente a minha missão é junto à Pastoral do Surdo, é junto à Pastoral Vocacional. Sou professora também da Rede Salesiana do SESC. E também, atualmente, de quinta a domingo, a minha missão é também junto às comunidades ribeirinhas, onde a minha congregação também tem uma casa no Careiro da Várzea. Então, desde já é uma alegria estar aqui com vocês. Que bom! Eu já conheço a irmã Andréia, então não é primeiro encontro, né? Bom, vamos começar. A primeira pergunta. Quando você percebeu que o seu coração ardia para ter uma vida de doação para Cristo e para a igreja? Então, como toda pessoa chega na fase da adolescência, a gente começa a se perguntar, sobre a nossa vocação, e comigo não foi diferente, Chega uma fase da vida que os meus questionamentos foram muito fortes, assim, se eu ia continuar morando com meus pais. Eu estava no 2º ano do ensino médio, qual a faculdade que eu iria cursar. Uma das coisas que eu sempre me encanto desde criança é a educação, então uma certeza que eu tinha era que eu queria ser professora. E na minha comunidade, no ano de 2009, aconteceu as Santas Missões Populares, onde a gente teve a presença de uma irmã. E aquela irmã começou a chamar muito a minha atenção, porque além de ela ser irmã, ela também era professora. E ela trabalhava na educação e estava por uma missão na minha cidade durante um mês, mais ou menos. Mas eu vi nela uma pessoa assim de muita alegria, com um sentido assim de vida mesmo. E até mesmo a maneira como ela estava junto com as pessoas, assim, uma pessoa muito próxima, sentia nela uma presença de Deus, E aí foi então que eu brinquei com a minha mãe, Eu acho que eu quero ser irmã também, Mas assim, nunca havia pensado nessa possibilidade. Eu estava por volta dos 15, 16 anos. Então foi a partir do momento forte mesmo, do despertar da minha vocação, foi a partir do testemunho daquela irmã. E aí foi que eu preenchi uma ficha vocacional com ela. No ano seguinte já ingressei na congregação, participei de alguns encontros vocacionais também, mas mesmo assim eu tinha muita dúvida, Será que é isso? Será que não é isso? E meus pais moram numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. Então onde eu passei a residir era 300 quilômetros, então eu tinha muito medo, assim, como que vai ser longe da família, um lugar novo, uma escola nova, porque aí eu ingressei na congregação e terminei o 3º ano de ensino médio, pessoas diferentes, assim, mas meus pais foram muito apoio nesse momento, assim, da vida, Vai, se Deus te chama, vai buscar discernir. E foi que, desses 14 anos que se passaram, estou muito feliz, assim, com a vocação que eu abracei. História linda! Inclusive, neste ano de 2024, eu fiz os votos perpétuos na minha cidade de origem, no Rio Grande do Sul. Então, está bem recente, Que lindo! Bom, o que a atraiu para seguir os caminhos de Cristo? Então, o que atraiu, eu vejo assim, bem forte, foi a partir do momento também que eu consegui perceber que a irmã, além de ter uma vida de doação na comunidade, ela também pode exercer uma profissão, Então, cada congregação ela também tem os seus carismas, Cada congregação ela tem as suas obras, assim, que vai trabalhando também. Então, por exemplo, a minha congregação, a gente tem a oportunidade de trabalhar na área da saúde, da educação, da missão adigente, porque nós temos casa na Bolívia, na África, e nas comunidades, que seriam essa presença que a gente tem. Então, para mim, a partir do momento que eu consegui perceber que eu poderia ter uma vocação e uma profissão, para mim, assim, foram se casando as coisas, E como eu falava no início, a educação sempre foi algo muito forte, para mim, que eu vejo como um projeto de vida. E poder conciliar com a vida religiosa, então, acho que tudo isso foi fazendo que eu me encantasse muito mais, assim. Também pela própria vida fraterna, A gente fala que
na vida religiosa a gente tem 3 elementos que são muito importantes, né? Que é a vida fraterna, ou seja, nós irmãs vivemos em comunidade. Por exemplo, atualmente, a minha fraternidade, nós temos irmãs que são do Sul, temos irmãs que são do Amazonas, do Mato Grosso e também da África. Então, você tem uma diversidade cultural dentro de casa. Outro elemento fundamental é a vida de oração, né? Tanto a oração pessoal quanto a oração comunitária e a missão. Então, para mim, são elementos assim também muito fortes, né? Dentro da vivência da nossa vocação. Jesus fez um caminho que você foi alegre nos 2 sentidos, né? Exatamente, exatamente. Tá. Quais as alegrias que você encontra em uma vida de missão? Para mim, assim, como eu falava no início, assim, há 6 anos atrás, e para mim eu vejo que foi uma experiência muito forte, assim, né? Quando eu disse sim, porque a minha congregação, ela é de fundação gaúcha, né? Então, somos irmãs franciscanas de Nossa Senhora Aparecida. A nossa congregação surgiu no Rio Grande do Sul, mas ela se espalhou, né? No Mato Grosso do Sul, no Amazonas. Atualmente a gente está também no Ceará, na Bolívia e na África. E para mim eu tinha muito isso. O processo formativo, discernimento vocacional, eu fui fazendo no meu estado, né? Então chegou um momento que eu dizia assim, antes de fazer os votos perpétuos, eu quero fazer uma experiência de missão fora do meu estado, né? Porque eu acredito que quando a gente está em casa, na nossa cultura, as coisas são mais fáceis também, né? Mas a partir do momento que você se abre também para conhecer um outro local, a diversidade, e para mim é uma grande alegria. Eu sempre fui uma moça muito tímida, e hoje olhar assim esse caminho que eu percorri, né, de discernimento, me sinto realmente muito feliz na minha vocação. E eu olho essa caminhada já de 6 anos, estando aqui no Amazonas, com muita alegria. Né, assim, porque eu acho que a partir do momento em que você se abre para as novas experiências, Deus vai te colocando muitas coisas assim bonitas na vida que a gente vai se superando, assim, né? Então, para mim, essa experiência de estar aqui, de ir para as comunidades ribeirinhas, eu gosto muito, né? Eu brinco que eu não sei nadar, mas eu confio, sabe? Eu acho que Deus, ele vai também, vai nos conduzindo, vai nos protegendo. Mas essa experiência, assim, de você estar com os grupos de jovem, na missão que eu atuo também na Pastoral do Surdo, como professora, essa experiência de você sentir, tipo, eu não sou tua família, mas a gente acaba tendo uma proximidade e essa acolhida também bonita que as pessoas têm quando nos recebem, quando nos acolhem, né? E é uma responsabilidade muito grande também, porque as pessoas sentem que a gente se torna realmente irmão, no sentido mesmo da palavra, né? Sentir parte da família, então de conversar, de pedir orientação, de estar junto, né? Então, para mim, assim, são muitas as alegrias, assim. E já nesse processo também, uma alegria que eu vivenciei aqui foi que eu concluí minha faculdade de pedagogia, né? Fui fazendo também a pós, então acho que o próprio Amazonas, para mim, tem muitas experiências significativas que foram me ajudando a abrir horizontes, ampliar e alargar mais ainda, né? A minha vocação. Gente, seu testemunho é muito lindo. Muito obrigada. Como ser testemunho vivo de Cristo em um mundo que tem tantas faltas? Então, eu acredito assim, né, que tanto hoje quanto no decorrer de toda a história, sempre existiram as faltas, enfim, coisas que não são tão positivas. E uma das coisas que eu tenho muito comigo é essa possibilidade, eu acho que é a própria experiência, né, quando a gente se encontra com Jesus, quando a gente vai, amadurecendo na caminhada de fé, a gente passa também a ver o que há de melhor, né? Seja na outra pessoa, seja acreditar que as coisas são possíveis, né? Então, para mim, acho que eu carrego muito isso, esse desejo de uma vida leve, de uma vida feliz, e acredito que isso tudo parte da própria espiritualidade, né? Que a gente vive também na vida religiosa, né? Espiritualidade é o que nos move, né? Exatamente. Espiritualidade não tem rumo. Exatamente, ela é vida na gente, né? Vai nos fortalecendo e tudo mais. Bom, a última pergunta. A vida consagrada é uma resposta ao amor de Deus. Como você vê esse chamado às novas gerações? Então, é uma pergunta bem interessante, porque hoje em dia a gente vê que, por exemplo, assim, você não vê um grande número de vocações nos seminários, seja na vida religiosa masculina, com os freis, os irmãos, e com as irmãs também não é diferente, né? Mas eu acredito que
a vida religiosa ela sempre vai ser um sinal, ela sempre vai ser um testemunho, né? Tem pessoas que às vezes acham que a vida da gente é muito exigente, né? Eu já discordo, né? Eu acho que toda vocação específica, toda vocação que você for escolher, seja a vocação de ser padre, seja a vocação de ser mãe, de ser pai, de ser leigo, vai ter as suas dificuldades, as suas exigências, né? Então, eu acredito que a gente, enquanto vida religiosa, sempre vai ser uma forma, um caminho. E quem vai se sentir tocado por aquele caminho vai seguir, né? Porque a vocação é muito isso, ela é uma identificação, é algo que nos atrai e a gente segue, a gente quer descobrir mais e mais o que esse mistério tem, né? Então, eu acredito que a vida religiosa sempre vai ser uma opção, né? Para quem sentir-se atraído a seguir Jesus Cristo, assim, dessa forma, né? Porque se a gente for ver, é todo um contexto, assim, também, de igreja também, né? Por exemplo, assim, nas minhas aulas de ensino religioso eu percebo muito isso. Às vezes o jovem, ele vive uma crise muito grande de fé, né? Hoje eu estou nessa religião, amanhã eu quero fazer uma experiência nessa, né? E assim, eu acredito que toda pessoa chega um momento em que ela vai se encontrando mesmo, né? Buscando aquilo que realmente faz sentido, né? Que uma das coisas que eu não duvido é que Deus quer que a gente se encontre e realmente seja feliz. E exige uma busca, né, da gente. Que a gente possa rezar, né, pelas vocações que estão por vir, pelas vocações que estão em formação. Com certeza. Eu tenho uma lembrancinha para você da PASCOM e da Pastoral Vocacional. Espero que goste, vai ajudar um bocado. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Por ceder o tempo, pela disponibilidade, né? Acho que o seu testemunho vai ajudar muito na questão dos jovens da nossa comunidade. Então, eu agradeço de coração por ter cedido, né, o seu tempo para nós. Muito obrigada e estarei em oração também por vocês. E mais uma vez, obrigada pelo convite e pela oportunidade. Paz e bem. Paz e bem.